Notícia na tarde. Notícia na tarde, aqui na CBN Diário, estamos na TV Com, na companhia do presidente da Enflo CDL de São José, o empresário Marcos Souza, e também que preside o CONDES, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que reúne diversas entidades. CONDES que estará reunido nesta semana com todas as entidades. E eu queria saber de ti, presidente Marcos, a questão do contorno viário. A obra está parada, né? A obra está parada. A obra está parada. A obra está parada, existe um impasse. Aliás, existem muitos impasses, né? Mas os principais pontos hoje são, no trecho de São José, são indenizações que ainda não foram concluídas, algumas estão judicializadas. Conversei essa semana, inclusive, com 2 proprietários de terrenos naquela localidade que sequer receberam alguma proposta formal. No trecho norte, Biguaçu, nós temos problemas com a questão indígena, que veio à tona recentemente. Não se chegou ainda a um consenso em relação ao número de audiências que deve acontecer nessas comunidades. A mais próxima está a 4 quilômetros do trecho. A gente até não entende por quê. É uma piada. Por que tanto, porque o alarde, vai né? dizer que eles caçavam no local. E ao acontecer como aconteceu no Morro dos Cavalos, né, que já se provou por A mais B que os indígenas que lá estão nem são brasileiros, né, foram colocados ali e vieram do Paraguai. E no trecho sul nós temos o problema também das indenizações, mas mais grave o problema do trajeto em si, né, em função daquele empreendimento que foi autorizado pelo município de Palhoça. Sim. Então não se tem ainda com exatidão aonde vai passar e aonde vai terminar. Isso e é o trecho que tem as obras estruturais mais complexas. Sim, né? São elevados, os túneis, elevados. Mas o traçado não está definido em função do empreendimento já construído e pronto, entregue? Olha, as informações que nós temos é que não tem um projeto concluído em relação a esse trecho. Não se sabe ainda exatamente onde ele vai passar. Isso ainda é uma incógnita. Eu sou muito pessimista com relação ao contorno viário, infelizmente. Essas indenizações, responsabilidade do Estado ou da empresa? A negociação, até onde a gente sabe, tem sido feita pela concessionária. Né? Mas, como eu te disse anteriormente, a gente tem relatos de proprietários que receberam, sim, um telefonema ou outro, mas nenhuma proposta efetivamente formal, e telefonemas assim com propostas infinitamente menores. Alguns me relataram que 25%, 30% daquilo que se acredita que efetivamente vale o imóvel. Pô, né? Então a gente está bem arrumado, né? No trecho norte do contorno, lá para Biguaçu, o problema é a questão indígena. Tantas reuniões e estudos, não sei mais o que. No trecho sul, em Palhoça, a questão do traçado. E em São José, as indenizações. Eu não estou com os dados aqui exatos agora, mas se eu não me engano, são 4 comunidades indígenas. E a FUNAI estava querendo abrir isso para mais 6 comunidades indígenas, que estão mais afastadas ainda, incluindo essas comunidades nesse debate, né? Agora, presidente Marcos, não foi criada uma comissão de acompanhamento das obras por parte das entidades? A pergunta é que obra, né? Pois é. Porque São José não andou nada. Mas chamaram a imprensa, lá botaram máquinas na pista e tal. Se você for em loco observar, vai ver que praticamente nada andou. Não tem ninguém lá trabalhando. Numa conversa, a informação que nós temos é que está parada. Eu não estive lá nos últimos 30 dias, mas a informação que nós temos é que ela está parada. Alguma ação está prevista nesse sentido? Nós conversamos com um engenheiro da Fiesc, engenheiro Saporiti, que nos relatou, inclusive, que havia possibilidade de que algumas obras fossem liberadas de forma isolada, principalmente túneis, passagens em desnível, porque poderiam ser construídas em paralelo enquanto se discute os outros trechos, mas nem isso está sendo feito. E isso custa o Brasil, né? A nossa região vem perdendo competitividade. Eu queria até deixar um dado aqui, a título de esclarecimento ao ouvinte, né? Que muito se fala no processo de inflação no Brasil, que estamos dentro da meta, mas dizer de que esses mais de 6,5% de inflação, comparado a outros locais do mundo, por exemplo, na zona do euro, que é 0,38%, nos Estados Unidos, que é 1,66%,
né? Na Grã-Bretanha, que é de 1,26, a nossa meta de inflação está extremamente alta. E conhecendo as práticas do governo federal, não me surpreende se ano que vem não levar essa meta para 8, para 9, para poder dizer que está dentro da meta, né? Mas com um processo inflacionário desse, para que o ouvinte possa entender, é o seu dinheiro perdendo poder de compra a cada dia que passa. É, que nem a história do superávit. Não chegamos ao superávit previsto, vamos mudar o cálculo. Exatamente. Não chegamos à meta inflacionária, vamos mudar a meta. A mesma meta fiscal, estão discutindo agora a mesma coisa, no superávit primário. Quer dizer, se mexe no tabuleiro conforme o interesse do governo federal. E como nós temos uma população muito grande e ainda pouco informada, ou melhor, corrigindo, pouco interessada pela informação, vira massa de manobra. Eu conversei com uma advogada especialista aí em questões contábeis e ela me disse o seguinte, que há recomendação de empresários que querem se estabelecer em Florianópolis ou São José, que a dificuldade é tamanha, burocrática, alvará daqui, alvará dali, bombeiro, não sei mais o que, a demora. A dificuldade é tamanha que alguns escritórios de contabilidade já estão orientando as empresas para se instalarem em Biguaçu ou Palhoça. Você já ouviu falar sobre isso? Biguaçu tem um processo que está sendo discutido, inclusive, que é um processo de empresas virtuais, né? Você consegue abrir uma empresa em, se eu não me engano, estava em 24 a 48 horas. Então você tem a sede naquele município, mas pode operar no Brasil inteiro. Sim, mas está arrecadando lá, né? Está arrecadando lá, está movimentando a economia local, né? Essa dificuldade ela é histórica, até porque a gestão pública ela é muito complexa, né? Eu vivo isso no dia a dia, frequento as prefeituras aí discutindo os problemas da cidade e a gente percebe que as secretarias sequer conversam, né? Quando você visita uma secretaria, ela coloca a responsabilidade sobre outra e assim sucessivamente. Há uma dificuldade muito grande numa máquina pública que não funciona e que é uma das responsáveis pelo nosso custo Brasil, mas porque depois, são máquinas caríssimas, né? Sim, mas daí, presidente, mas depois nós escutamos os gestores públicos, os prefeitos, prefeitas, falarem que não tem dinheiro em caixa, mas reclamando da arrecadação. Mas eles fazem tudo contra o empresário também. Exatamente. Isso é um problema. Para te dar um outro dado da máquina pública que é extremamente inchada e cara, no final do governo Fernando Henrique, nós tínhamos aí cerca de 5 a 6 mil funcionários comissionados no Executivo Federal. E no término, agora estamos terminando o primeiro mandato da presidenta Dilma, temos que chegar a 30 mil funcionários. É um exército, né? Quer dizer, como é que você vai continuar bancando esse custo? Só tem um jeito, arrecadando mais, né? Agora, não é facilitando a vida de quem está empreendendo, não é incentivando o empreendedor, mas sim aumentando impostos, taxas, buscando formas de arrecadar que não são sustentáveis. Como eu tenho feito diuturnamente críticas aos programas sociais, que acho que são extremamente necessários, mas precisam ser sustentáveis. Eu tenho dito que, enquanto nós tivermos candidatos a presidente da República que se orgulham de ter pego o primeiro governo do PT, com cerca de 5 a 6 milhões de beneficiários, chamado na época Bolsa Escola, e hoje, no final de 12 anos, eles têm quase, segundo eles mesmos, mais de 50 milhões de beneficiários, isso não é para se orgulhar. Qual é a meta? Daqui a 4 anos ter 100 milhões? Quer dizer, nós vamos ter metade da população assistida por isso? Não, o objetivo é que você tenha esses programas, mas que você possa, ao longo do tempo, fazer com que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho, tenham condição de se envolver, tenham condições de gerar a sua família de uma forma mais sustentável e o Brasil possa se desenvolver, né? Essa visão comunista que o PT quer implantar no Brasil e vem tentando fazer, eu espero que o Congresso seja forte o suficiente para evitar, né? Não tem futuro, não teve futuro em país nenhum do mundo, não vai ser aqui que vai ter. Presidente Marcos Souza, da AENFLO CDL São José, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Renato. É sempre uma honra, estamos sempre à disposição.